Boa noite. Deixa eu ajustar aqui. Olha, já entrou um monte de gente linda aqui. A Denise, meu amor. Vamos esperar o pessoal entrar. Então, hoje uma live bem bacana. Sobre esteatose hepática, né? Que é um assunto que o pessoal pede bastante. E eu chamei a Kátia. A Kátia é uma nutricionista, uma das melhores nutricionistas que a gente tem aqui no Brasil, que fala sobre, não só sobre alimentação saudável, mas ela fala sobre estratégias nutricionais de baixo carboidrato, e nada melhor do que falar sobre estratégias melhor de baixo carboidrato e esteatose hepática, que vocês vão acabar entendendo na live, que talvez seja o único tratamento disponível hoje no momento, então, para casos de esteatose hepática. Vamos esperar que a Kátia vai pedir para participar. É um assunto que é bastante frequente, então é uma queixa bastante recorrente, né, dos pacientes no consultório. É uma patologia cada vez mais recorrente, mais frequente. Muitas vezes as pessoas nem sabem que tem, né? Acabam sabendo porque a gente acaba pedindo exames, enfim, o paciente acaba trazendo uma ecografia, ou o paciente tem alguma alteração de transaminases, né? Então, TGO e TGP um pouquinho mais tocado, uma gama GT que também não é das melhores, uma ferritina, muitas vezes o paciente vem com uma ferritina mais alta, e aí a gente acaba pedindo uma ecografia simples de abdômen, e essa ecografia vem então com um grau de esteatose. Não tá conseguindo entrar. Vamos ver aqui. Agora. Deu. Agora deu. Olá! Olá, agora deu. Eu fiquei ali, eu falei, ai, agora não vai dar, e deu. Eu tava apertando aqui o botãozinho e não tava conseguindo, Gabi. Querida. Tudo bom? Tudo bem, Kátia, contigo? Tudo jóia, vamos lá. Prazer, Kátia. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um dos assuntos que eu já tinha anotado aqui nos meus afarrados para fazer a live. É uma live que muita gente não só pede, mas também é um assunto bastante recorrente no consultório. As pessoas vêm, então, com esteatose para tratamento, né? Porque hoje a medicina tradicional não tem nenhum tipo de tratamento, a gente sabe disso, né? Então, a gente não tem uma medicação específica para o tratamento da esteatose, desse fígado gorduroso. E o que a gente tem no mercado hoje são fitoterápicos ou coisas mais paliativas do que propriamente algo efetivo, algo eficaz, né? Que realmente vai curar esses pacientes e vai reverter totalmente esses pacientes dessa condição, né? Uhum. No entanto, né, Gabi, a gente tem bons estudos, né, mostrando que a dieta tem uma eficácia muito bacana no tratamento, né, dessa condição. Exatamente. E é Então, algo que a gente faz no consultório quando você tem um paciente, né? Com a consciência, quando você tem um paciente que está empenhado, é uma condição muito tranquila da gente reverter. E sem medicamentos, né? Eu já tive alguns casos. Falhou um pouquinho. Será que o pessoal está ouvindo a gente?
Acho que se vocês estiverem ouvindo, vocês podem fazer um Um sinal joinha. na live. Avisa a gente se tá tudo ok aí, tá? Então, assim, já tive vários casos, né, de reversão somente com dieta e alguma suplementação também, né, de fitoterápicos, assim, em pouco tempo, inclusive, né? Então, assim, essa questão da esteatose, outra coisa que eu vejo também é que às vezes a gente tem nos exames laboratoriais, né, as enzimas hepáticas já vão ali mostrando para a gente que esse fígado já não está trabalhando muito bem. A pessoa vai até um centro de saúde, faz um ultrassom, muitas vezes esse ultrassom ainda não acusa, né, os depósitos de gordura no fígado, mas a gente já vê a alteração das enzimas hepáticas, né, doutora? Você sabe bem disso, né? Então, a gente precisa ficar sempre de olho também, né, para avaliar estes exames laboratoriais. A gente tem que ir com um olhar, né, diferenciado, com um olhar aguçado e não ficar, né, como a gente sempre fala aqui, dentro daquele comodismo de olhar as referências dos exames laboratoriais, né? Então, muitas vezes o paciente ainda não tem o diagnóstico por ultrassom, mas você já vê, né, fisicamente, né, na consulta, como a gente faz antropometria, né, a gente vai tirar as medidas antropométricas, ou então a gente coloca o paciente para fazer uma bioimpedância, a gente já vê que mesmo aquela pessoa mais magra, que tem aquele depósito, né, de gordura na região mais central, na região da circunferência ali do abdominal, essa pessoa pode já estar acumulando, né, gordura no fígado e ainda não conseguiu ver no diagnóstico ali do ultrassom. Exato. Eu acho que uma das coisas mais importantes, assim, que eu anotei várias coisas aqui para a gente discutir, mas assim, acho que uma das coisas mais, talvez mais importantes, assim, que a gente tenha que falar é que o fígado é um órgão muito fundamental, é fundamental para o nosso corpo. E as pessoas não têm essa ideia de que quando o fígado está funcionando de uma forma ruim, muitas coisas que dependem dele acabam funcionando de uma forma ruim também. As pessoas acham que quando elas têm um problema no fígado, que o resto não importa, que o problema é só o fígado. Por isso que quando elas procuram alguém para tratamento, e quase a maioria das vezes quem vai tratar é o gastroenterologista ou então o hepatologista, né? Já vi muita gente dizer, tô aguardando consulta com o hepatologista. O hepatologista, ele vai olhar a sua esteatose e vai dizer, vai para casa, não come gordura, fica tudo de bom e felicidades para você. Que é o que eles fazem. O hepatologista, ele é um médico muito mais especializado do que simplesmente na esteatose. Os hepatologistas nem ligam para a esteatose. A grande maioria deles. Os gastroenterologistas também não. E o paciente fica com muitos sintomas variados, esses dos mais variados. Até mesmo um hipotiroidismo, as pessoas não têm essa ideia, né? Que é uma coisa que frequentemente a gente vê. O paciente que tem um hipotiroidismo, que não consegue tratar esse hipotiroidismo e que tem um grau de esteatose. Às vezes um grau de esteatose bem pequeno, mas que prejudica a própria conversão dos hormônios da tireoide. Porque os hormônios da tireoide, para quem não sabe, eles são convertidos no fígado. Então, o fígado faz a conversão do pró-hormônio, que é o T4, no hormônio ativo, que é o T3. Então, se o seu fígado não está bem, se você tem uma ferritina alta, uma gama GT alterada, uma TGO e TGP que são aumentadas e você tem um grau de esteatose, esse fígado gorduroso pode ter diversos graus, a gente nem sempre, como a Kátia falou, tem um exame de ecografia realmente diagnosticando isso e evidenciando isso.
muitas vezes a gente tem que pedir para o paciente fazer uma elastografia, pedir para o paciente fazer um exame talvez mais acurado, para que a gente consiga ver se realmente tem algum grau de esteatose ou até mesmo um grau de fibrose, ou enfim, que a gente queira investigar. Mas esse paciente tem um hipotireoidismo maltratado e a causa nem sempre é diagnosticada. E a causa pode ser a esteatose hepática, entre outras dezenas de outros sintomas e doenças que o fígado faz parte. Fundamental em vários processos. Eu digo que o fígado, ele é o funcionário do mês, sabe? Lá naquela rede de fast food, né? Que a gente abomina, né? Do palhacinho, não tem sempre a foto daquele funcionário exemplar, né? No nosso corpo, o fígado, ele tem um papel que é fundamental. Ele é o órgão, né, que vai detoxificar, né, tudo que entrar no nosso organismo, né, que precisar ser metabolizado e depois excretado, né, o fígado tem esse papel. No fígado também, né, o fígado é um dos órgãos, se ele tiver com saúde, é um dos órgãos que produz um dos maiores antioxidantes, né, que a gente tem no nosso organismo. Então, às vezes eu pego pacientes, doutora, com retenção importante no final do dia. São muitas vezes mulheres que estão com o fígado, né, muito comprometido e as pessoas não têm ideia. 2, 3 quilos a mais. Eu tenho um paciente com 2 quilos a mais no final do dia e ela, assim, doutora, eu não sei o que acontece, minha perna está sempre inchada no final do dia, assim, coxas. E justamente, né, quando eu fui ver os exames laboratoriais, a questão toda, assim, o fígado dela estava num estado muito ruim, as enzimas hepáticas, tudo ali 50, 60, sabe? Então, já tinha um sinal, né, de que a gente precisava tratar. E que a maioria dos médicos nem percebe, né, Kátia? Pega aquele exame e tem umas transaminases que eu chamo de tocadas, né? Que são aquelas transaminases que não é a transaminase, enfim, que realmente preocupa, que realmente, às vezes o médico olha e diz, isso aí é alteração laboratorial, não te preocupa que daqui a pouco a gente repete, daqui a uns 6 meses. Eu vejo muito isso, né? E eu era assim também, né? Então eu dizia, fica tranquila, isso aí 50 tá tudo certo, tá no limite superior da normalidade. Aí vinha uma gama GT ali de 60, 70, 100. Aí a gente dizia, isso aí foi porque tu tá tomando um pouquinho a mais de vinho, fica tranquila que vai... Eu tô com um paciente que, na Arábia Saudita, ele estava com gama GT de 170 e alguma coisa. Os pés inchados, né? Ácido úrico, 6,5. E assim, né? Ele achando que era por causa do calor, né? Do lugar. Quando eu fui ver os exames, e foram exames que ele fez para admissão nessa empresa que ele está trabalhando lá fora. E ninguém disse nada. Imagina. Porque Então, tem essa cultura, né, de que transaminases tocadas não tem nenhuma, enfim, função, nenhuma preocupação, de que gama GT realmente aumentada é porque você talvez tenha bebido, né, nos últimos e meses. lá não pode beber. Eles não podem beber, é proibido. Então, assim, ele não estava realmente me enganando. Com uma semana de dieta, ele conseguiu, né, o inchaço, pelo menos o edema nos pés melhorou. Eu falei, a gente tem que cuidar disso rápido, porque ele vinha para o Brasil, ia pegar um voo, né? Então, assim, com os pés daquele tamanho, eu achei super preocupante. Sim. Então, falei, olha, você vai seguir à risca o que eu tô falando. Então, foi assim, uma dieta de uma semana a 10 dias. Ele já teve o edema bastante reduzido. Agora a gente vai repetir os exames aqui e vamos continuar. Mas é isso, né, doutora? E o que mais eu vejo, o que é muito comum as pessoas pensarem, é que esse depósito de gordura no fígado, a esteatose hepática não alcoólica,
as pessoas confundem muito porque elas acham que a gordura no fígado está ali por causa da gordura que elas comem, né? E Eu não tem sei. Kátia, a gordura que a gente come é realmente a gordura que vai para o fígado? Então, não é bem assim, tá? O que faz com que a gente tenha, né, que a gente estoque gordura no fígado, na verdade, é por um outro mecanismo, é a partir do consumo, principalmente, da frutose. Né? A frutose, a gente acaba convertendo o excesso de glicose, né, em gordura no fígado. E aí, né, esse consumo de glicose, a maioria desse consumo vem por conta da frutose que a gente consome. Tá? A sacarose, que é o açúcar de mesa, também contém frutose. Mas na maioria dos casos, né, é por consumir muita frutose mesmo que a gente tem esse depósito de gordura no fígado. Eu estava até vendo hoje que a doutora Maíra, ela postou uma matéria falando o quanto nós consumimos de bebidas açucaradas, né? O quanto que isso acaba favorecendo esse acúmulo de gordura, né? E aí vocês vão me falar, né? Teve um estudo que foi feito, um estudo foi em humanos em 2009, já tem um tempão, por isso que eu estou falando. Tem muita coisa, né, documentada já, mostrando que a dieta pode ser uma grande ajuda, né, para você que está aí com esse problema. Em 2009, um estudo bem bacana no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que uma dieta de 7 dias rica em frutose já foi suficiente para provocar esteatose hepática nas pessoas que foram submetidas, né, a essa dieta. É lógico que lá eles colocaram um pouquinho de frutose a mais, né, do que a gente consumiria. Só que se a gente for pensar também, esse estudo foi feito lá em 2009, né? Nós estamos já em 2022. O aumento no consumo de carboidratos, de comida refinadas, de bebidas açucaradas também aumentou, né? Então, assim, esse estudo foi feito lá em 2009 com uma quantidade de frutose, provavelmente deve ser o equivalente ao que a gente consome hoje. Então, em apenas 7 dias, esse consumo já foi suficiente para provocar uma resistência insulínica em pessoas que nem tinham assim um sobrepeso importante, né? Foram 24 homens com IMC entre 19 e 25. Então eles não tinham, né? Eles eram moderadamente ativos, não bebiam álcool e fizeram esse consumo de frutose, né, para pesquisa. Então, em 7 dias, essas pessoas já estavam com depósito de gorduras, né, no fígado. Imagina. Eu acho que uma coisa interessante que o pessoal já até perguntou aqui na live, né, Kátia, é que assim, o que que é frutose? Porque quando a gente fala em frutose, as pessoas lembram muito em fruta, né? Ah, vou comer fruta, vou ter frutose, vou ter excesso de frutose. E assim, quando a gente fala em frutose, talvez seja algo que as pessoas nem fazem ideia, né? De que hoje a gente existe uma quantidade adicionada de frutose através dos xaropes de milho, né? Que são ricos, que têm um alto teor de frutose. Então, por exemplo, todos os refrigerantes, as bebidas açucaradas, como a própria Kátia acabou de falar, né? Essas bebidas açucaradas, elas contêm já intrinsecamente a frutose. Então, quando você está bebendo um refrigerante, quando você está bebendo uma soda, quando você está bebendo um líquido doce, pense sempre em líquidos doces, né? Líquidos açucarados. Néctares, Exato. suco concentrados de fruta. Isso. Então, quando a gente está bebendo essas coisas muito doces da forma líquida, elas consequentemente possuem um alto teor de frutose. E é essa frutose que a gente está falando.
Quando a gente tem uma ingesta de grande quantidade, por exemplo, de pão, de massa, de biscoito, de bolacha, ali também, por quê? Porque ali a gente tem o açúcar embutido. Sacarose, que é o açúcar. É o que é, exatamente. Então, assim, a sacarose é uma molécula que ela não tem só glicose. Ela tem a frutose e a glicose, que É quando 50% de cada. Exato. Então, quando você come alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos de pacote, esses alimentos também têm o açúcar embutido. Se você acha que alimento, mas o alimento não tem açúcar. O açúcar não vai vir na forma de açúcar, não vai estar escrito ali açúcar, glicose, porque aí ele vai dizer que ele realmente tem açúcar, mas ele vai vir em outros nomes. E esses nomes são apelidos. Os açúcares disfarçados. Exato. Então, são os vulgos, né? O vulgo. E a gente pode ter aí, né, no caso a frutose, nem sempre, gente, é só em alimentos doces, né? Então, no molho da salada, você pode ter, no ketchup, por exemplo, tá? Aqueles molhos prontos, né? Já embalados. Molho de tomate, às vezes tem. Então, a gente precisa ficar muito de olho, né? Por isso que a gente sempre preconiza que vocês aprendam a ler rótulos, né? Procurar aqueles alimentos que tenham poucos ingredientes, ingredientes conhecidos, né? A fruta, ela vai ter um pouco de frutose, sim. Mas se você comer uma fruta, por exemplo, né, com o bagaço, com as fibras ali, dependendo também do momento em que você vai comer essa fruta, né, ela não vai atrapalhar tanto a sua questão. Criança, por exemplo, se comer fruta, não tem problema nenhum. A questão toda é você, de repente, concentrar, né, essa frutose da fruta num suco. Se você tiver já alguma resistência insulínica, se você já tiver síndrome metabólica, se você já estiver com esteatose hepática, sim, nós vamos ter que cuidar um pouco, né, desse consumo. Não são todas as frutas, por exemplo, que você vai poder consumir, né? Então aí, quantidade, qualidade, o tempo, em que momento comer, tudo isso merece uma atenção. Mas o suco propriamente da fruta, até a Sociedade Brasileira de Pediatria já diz que não devemos dar os suquinhos, né, para os nossos filhos. Antigamente a gente saía da mamadeira, eu lembro, né, cheguei a dar para as minhas filhas suquinho de laranja-lima, né, e depois vem outros sucos que a gente acaba dando na introdução dos alimentos, né, quando são bebês. Hoje em dia, até a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não recomenda o suco de fruta, melhor comer a fruta, tá? Mas aí se você já tem alguma questão, algumas frutas, né, a gente vai precisar deixar de lado, sim. O único, né, órgão no nosso corpo capaz de metabolizar essa frutose é o fígado. Então, às vezes a gente sobrecarrega esse fígado, né, com consumo exagerado de frutose, de açúcar, de refinados. E aí o que acontece? Esse fígado ele vai transformar um pouco daquilo, né, em glicogênio. É um estoque que a gente fica ali armazenando para a gente utilizar em momentos de jejum, por exemplo, em momentos em que a gente não está se alimentando. Mas o problema é que a gente nem jejum a gente faz mais, né? A gente come de 3 em 3 horas e ainda come tudo errado. Alimentos com muito açúcar, com muita frutose, com refinados, com muito carboidrato. Então, esse fígado fica sobrecarregado. E ele não vai dar conta de metabolizar aquilo tudo, né? Por isso que ele estoca. E aí, doutora, conta pra gente, assim, esse fígado gorduroso, né? Em que implica
esse fígado gorduroso na saúde das pessoas? O que, que pode acontecer se a gente não tratar? Pois então, essa relação é muito importante porque as pessoas acham e não entendem, né, quais são as consequências de uma esteatose hepática. E se essa esteatose hepática, dependendo do grau que ela está, ou que ela está progredindo, ou se ela está progredindo, o que é que pode levar? Hoje, nos Estados Unidos, a maior causa de transplante hepático em pacientes com doença hepática não alcoólica gordurosa. Então, a maior causa de transplante de fígado nos Estados Unidos é a esteatose. Então, saber que pode haver uma progressão é uma coisa muito importante. Saber que a esteatose, ela, em alguns pacientes, pode progredir para fibrose, pode progredir até para cirrose e levar esse paciente a ter uma falência e uma falência hepática, que é algo dramático, dentro de um contexto de que sem fígado a gente não vive. Isso que as pessoas precisam entender. Antigamente era muito comum ver aquelas barrigas cirróticas enormes, né, com ascites grandes, pacientes que bebiam bastante, faziam... Não sei se vocês lembram, mas isso, na minha faculdade era muito comum. A gente tinha aqueles pacientes que iam tirar líquido da barriga toda semana, fazer paracentese. Por quê? Porque era muito comum, né? Não só por o vírus da hepatite, mas também em função do álcool. Hoje não é mais comum, por quê? Porque o vírus da hepatite a gente acabou tratando, hoje a gente tem drogas para tratar e para curar o vírus da hepatite C. O álcool, as pessoas já têm essa ideia maior, assim, até das próprias recorrências, né? Então o pessoal tem um pouco mais de cuidado e entende, enfim, a gente não vê aquela... E também porque tem bastante transplante, né? Então hoje já se faz mais transplante de fígado, coisa que antigamente não se fazia. Mas é importante dizer que a esteatose, ela pode evoluir, sim, para um grau de fibrose, para um grau de cirrose e para um grau de falência hepática e para a necessidade de transplante hepático. Então, quando a gente tem realmente um fígado com esteatose, esse fígado com esteatose, ele está sempre, quase sempre relacionado com pacientes com síndrome metabólica, com resistência insulínica, com obesidade. Claro que existem as exceções, mas a grande maioria está relacionado com essa tríade de resistência insulínica, síndrome metabólica e obesidade. Então, se a gente está falando de alimentação, se a gente está falando de dieta, se a gente está falando de estratégia nutricional, por que não reverter uma esteatose hepática, uma síndrome metabólica, uma resistência insulínica e uma obesidade com uma estratégia nutricional que vá também reverter a esteatose? Então, a gente vai juntar o útil ao agradável. A gente vai com que esse paciente melhore o seu grau de resistência insulínica, com que esse paciente diminua a quantidade de carboidrato refinado, de carboidrato simples, com que esse paciente melhore a sua qualidade nutricional em relação às proteínas, com que esse paciente tenha um olhar mais cuidadoso com as gorduras, porque a grande maioria das vezes esses pacientes são abnegados de comer gordura, então a orientação quase que exclusiva é não coma gordura, porque é a gordura que está causando a gordura no seu fígado. E Cansei de ver isso na Santa Casa, aqui em São Paulo, quando eu trabalhei lá. Os médicos falando para os pacientes não comerem gordura. Não sabem nem como é que é o metabolismo dos lipídios. Eles não sabem como é que os lipídios são metabolizados. Eles não sabem as rotas às quais os lipídios se destinam. Então, assim, falar uma coisa dessas para um paciente é dar uma sentença de que ele vai continuar com esteatose. Por quê? Porque se ele tirar a gordura, ele vai comer o quê? Carboidrato, que é o que aumenta acontece. o consumo de carboidratos. Isso é fato. Não tem como assim, trocar 3 macronutrientes. Então, as pessoas não entendem isso, que quando elas tiram um, vai sobrar só 2. E é muito mais fácil, realmente, tu comer uma quantidade muito maior de carboidrato do que comer proteína. Mais fácil, é mais, né? Tá mais à mão. As pessoas têm é mais barato. Proteína, as pessoas não conseguem comer uma grande quantidade. Ninguém consegue num churrasco comer 2 quilos de carne. Ninguém consegue. Vocês me desculpem, mas assim, não tem como. E se tu comer 2 quilos de carne, sabe o que vai acontecer? Vai chegar de noite, tu não vai comer mais nada. Vai chegar no outro dia de manhã e tu não vai comer mais nada.
Então, assim, Uhum. a proteína sacia, a gente tem um target proteico, a proteína tem um limiar, coisa que um carboidrato não tem. Exato. A pessoa E as consegue. pessoas não costumam ver, né, por esse lado, porque geralmente as pessoas, ai, mas proteína tá muito cara, né? O carboidrato é mais barato. Ele é mais barato, mas no final das contas, quando você coloca na ponta do lápis e quando você muda realmente o seu modo de vida, muda os seus hábitos alimentares, começa a comer mais proteína, você acaba percebendo que ali as contas acabam ficando mais ou menos tete a tete, porque é isso, né? Comida O que a doutora está falando. A gente diminui muito o consumo, né? Porque não, sacia muito. comida processada é mais cara. Comida de Sim, pacote é mais cara. Porque não é. A comida de pacote, ela não tem só a comida dentro. Ela tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida para que ela tenha sabor, para que ela tenha textura, para que ela tenha combinação de ingredientes, para que aquilo ali não estrague, para que ela tenha conservantes suficientes para tempo de prateleira, para que ela tenha um rótulo agradável, para que ela tenha uma embalagem que mantenha esse. Então, assim, não é o valor do brócolis, não é o valor do ovo, é um valor embutido, agregado de uma indústria exato. atrás. Então, Outro dia eu fiz essa conta, doutora. Deixa eu te contar. Eu sempre mostro uma carne que eu compro aqui e nesse dia alguém me falou, ai, mas é muito cara. E eu peguei esse hambúrguer, né, dessa carne que eu sempre compro, dessa marca de carnes que eu sempre compro, e fui fazer as contas por grama de proteína. Fui lá, calculei quanto tinha de proteína naquele hambúrguer, calculei quanto custaria cada grama daquela proteína. Dava algo em torno de 43 centavos o grama da proteína do hambúrguer que eu estava mostrando. E aí eu fui, peguei um Big Mac, fui lá na tabela nutricional e fiz o cálculo de quanto tinha de proteína naquele sanduíche, né? E calculei também o valor do sanduíche, quanto que daria a grama da proteína daquele sanduíche ali, e saía 1,23. Então você imagina. Só que eu estava pagando R$ 1,23 por um sanduíche com uma carne muito inferior, né, àquela que eu estava mostrando ali, que era uma carne fresca, só tinha carne e gorduras boas ali. No sanduíche eu pagava mais caro e ainda vinha junto mais um monte de coisas inflamatórias, né? No caso ali o glúten, a farinha de trigo, gordura trans, entende? Então aqueles molhos, né, com óleo vegetal altamente inflamatório, cheio de ômega 6. Então, quer dizer, eu estava pagando 1,23, né, por um sanduíche, sendo que a outra carne ficava em 43, 47 centavos. Você imagina, né, a diferença, só que ninguém para fazer essa conta. E eu comendo um hambúrguer ou dois daqueles, eu fico muito saciada por muito mais tempo, com nutrientes, né? Então, essa conta aí a gente precisa começar a fazer, né? E o que eu ia falar aqui, outra coisa que eu acho bastante interessante, que é importante a gente falar e abrir um pouquinho a cabeça de vocês, é que essa questão do acúmulo de gordura no fígado, gente, à medida que os adipócitos, que são as células de gordura que ficam ali, vão ficando cheias, a gente tem uma hipertrofia ali, né? E aí no órgão vai acontecendo uma resistência insulínica. Essa gordura depois ela vai começar, né, a se depositar onde não deveria, então se deposita ali no fígado, mas a gente também vai ter gordura depositada no pâncreas, gordura depositada no coração, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. A gente está aqui falando do fígado, mas se você não cuidar, né, a gente acaba tendo esses depósitos de gordura em outros órgãos, piorando ainda mais a sua saúde. E aí a gente fala, tá, emagrecer é importante nesse caso? Olha, emagrecer vai ajudar bastante, né? No processo inflamatório, tudo. Mas aí, doutora, eu estava vendo aqui um estudo mostrou que uma dieta
feita, uma low carb, né, bem feitinha, né? Com mais para mediterrânea. Se você passar a fazer uma dieta dessa forma, mesmo que você não emagreça, né? Consumindo aí boas gorduras e mais proteínas, você já tem benefícios também. Teve um estudo muito bem desenhado que fizeram em 2017 mostrando isso. Eles colocaram, foi um estudo feito por 1 ano e meio, eles colocaram os pacientes em dieta low carb mediterrânea e uma dieta low fat, essa dieta que a gente conhece aí, onde, né, a gente dá uma segurada nas gorduras. Não houve perda de peso significativa entre os grupos, mas só a mudança no tipo de alimentos que eles estavam comendo, isso já diminuiu a circunferência, a gordura na circunferência da cintura, melhorando a esteatose hepática. Então, eles tiveram acompanhamento de nutricionistas, a comida foi toda oferecida, né, durante a pesquisa. Então, é um estudo muito bem feito e mostrou justamente que a restrição dos carboidratos, né, ela foi muito melhor, a resposta foi muito melhor. Então, assim, dizer que só emagrecer resolve, depende. Tá? Se você tentar emagrecer comendo pão integral, biscoitinho integral, você pode até emagrecer, mas essa gordura no fígado você pode não perder. Por isso que a low carb é tão importante, né? Por isso que essas opções em relação à alimentação são fundamentais, né? Porque não é uma questão só do consumo de calorias. É uma questão de como esses alimentos vão ser metabolizados no nosso organismo, né? Diferentes alimentos vão ter diferentes efeitos endócrinos no nosso organismo, tá? Então, você está com um depósito de gordura no seu fígado. O que você precisa fazer, né, para perder essa gordura no seu fígado, né? Essa gordura que está estocada no seu corpo? É utilizar a gordura como fonte de energia. Você vai queimar energia, você vai queimar os seus estoques, né, para as atividades do dia a dia. Quando você faz isso, você vai diminuir essa gordura que está estocada ali. Exato. Tá certo? E aí, não sei, vamos dar umas dicas do que comer, doutora? O que você acha? Acho que sim, Kátia, acho que fica à vontade. Acho que assunto tem bastante, mas acho que o pessoal está aguardando essa daí, né? Então, assim, muita gente acaba, quando está com esteatose hepática, fazendo dietas, acabam usando também algumas muletas aí, algumas drogas, né? Que hoje em dia está muito comum, as drogas injetadas, né? A gente sabe aí que Ozempic, Saxenda, Victoza tem sido muito utilizado. No entanto, eu acho que assim, cada caso é um caso, né, doutora? Eu acho que a gente precisa avaliar. As pessoas, eu acho que tem recomendação para muitas pessoas, mas quando você usar esse tipo de artifício, que é o medicamento, essas drogas, né, injetáveis, eu acho que a grande questão, que é o que mais me chama atenção no consultório, é que assim, as pessoas precisam se conscientizar de que mesmo utilizando esse artifício, elas precisam, na hora que forem se alimentar, preconizar, né, priorizar o que importa, né? Remédio, na verdade, Kátia, ele é uma arma muito inteligente, né? Porque quando a gente tira a fome do paciente, a gente dá a opção de que talvez ele comece a fazer escolhas com mais consciência, porque a gente não come por impulso, por compulsão. Então, esses remédios que são remédios utilizados para tratamento da esteatose também, né? Então, todos os análogos do GLP, eles são também utilizados como tratamento adjuvante na melhora da esteatose hepática, né? No controle e na melhoria da esteatose. Mas esses remédios, eles são muitas vezes utilizados por pessoas que fazem a dieta do pão integral, da ponta de faca de margarina.
né? A dieta da aveia, a dieta da bolachinha água e sal, né? A dieta das 2 colheres de arroz com 2 colheres de feijão, né? Então, Ai, o que que acontece? Esses pacientes, eles não aprendem a comer. Eles não aprendem a ter saciedade, eles não aprendem a realmente entender o valor nutricional de cada alimento. aí no Eles momento em que interrompe, né? Existe isso. Então, o reganho, ele se acompanha da suspensão das medicações. Então, que também vai voltar a esteatose, porque a esteatose, ela é comportamental antes de qualquer outra coisa. Ela é um comportamento. Ninguém tem esteatose sem ter um comportamento pela inclusão na sua alimentação de alimentos como carboidratos refinados, como Exato. alimentos processados. Então, é tudo um padrão. As pessoas não são obesas porque elas comem alface. As pessoas não são obesas porque comem brócolis, porque comem mandioca, porque comem carne. Ninguém é obeso porque come isso. É, Obeso é verdade. tem um comportamento obesogênico que faz com que elas sejam obesas. E tá tudo certo, porque a gente está aqui discutindo doenças. E a obesidade é uma doença que vem acompanhada da esteatose. Então, quando as pessoas vão procurar esse uso dessas canetas, elas têm que ter esse cuidado de que elas façam acompanhamento com, por exemplo, um profissional como a Kátia, que tem essa visão da estratégia low carb como terapêutica, né? Porque não adianta nada também só mandar comer proteína e te vira. É, verdade. Existe, então assim, bom, dietas com mais proteínas beneficiam, tá? O fígado, beneficiam as pessoas que estão com esteatose hepática, e isso nós temos estudos muito bem desenhados para nos orientar, né? Para embasar a nossa prática clínica. Uma dieta pobre em colina pode piorar, né? Porque ela pode piorar a situação dessas pessoas, porque ela provoca disfunções nas mitocôndrias. A gente não vai oxidar a gordura da maneira correta. Então, é importante que a gente se preocupe com isso. Onde a gente encontra a colina, por exemplo, um dos alimentos mais ricos em colina, o ovo. As pessoas ficam com medo de comer ovos por conta do colesterol, por conta né, da gordura saturada. Um estudo feito em ratinhos aqui, é bem interessante esse estudo, mostrou que eles ofereciam óleo de milho na dieta desses ratinhos. Quando eles substituíram esse olhinho de milho por gordura saturada, o fígado desses ratinhos melhorou. Tudo bem, né? Estamos aqui falando de um estudo em ratos, mas temos estudos muito bons também em humanos, mostrando que essa dieta, né, é também um dos tratamentos, né, para a esteatose hepática. Então, gente, tentem evitar, né, as farinhas refinadas, as bebidas açucaradas, óleo vegetal, óleo de sementes também. Esse tipo de gordura, ele é altamente inflamatório, rico em ômega 6. Tudo isso vai produzir também um acúmulo de gordura nessa região, tá? Da cintura. Eu acho que vocês precisam ficar atentos. Consumo de muitos vegetais, bastante proteína de origem animal. Se você tem ali uma tendênciazinha a ter um colesterol um pouco mais alto, de repente, priorize mais vezes na semana as carnes brancas, né? Carne de frango mais magra, peixes, tá certo? Não precisa ficar com medo de comer ovos, né? Colocar boas gorduras na sua alimentação, um bom azeite, azeitonas oleaginosas, um bom óleo de abacate, o próprio abacate, né? E aí a gente vai tentando melhorar essa saúde hepática aí. Tem alguns chazinhos que eu acabo recomendando, né? Porque tem aquela questão, né, doutora? Muitas vezes a gente não consegue trazer para esse paciente um fitoterápico. Hoje em dia, né, esse paciente muitas vezes não tem acesso, não pode passar numa consulta com a gente. Então,
você já melhorando a sua alimentação e fazendo uso de alguma coisa, assim, por exemplo, os chás, né, para melhorar essa esteatose hepática, essa gordura no fígado, né, já vai sendo de grande valia. Então, tem alguns chás que são bastante anti-inflamatórios. Nós temos bastante estudos também mostrando que o gengibre é maravilhoso, a cúrcuma, né, tem bastante antioxidantes, tem fatores realmente que melhoram a inflamação, né? Eu gosto de usar realmente a raiz para fazer o chá, tanto da cúrcuma quanto do gengibre. Canela, que mais eu anotei aqui? A casca de jabuticaba, que é uma frutinha nossa aqui, né? Todo mundo fala em blueberries, mas na casca de jabuticaba a gente tem as mesmas propriedades que a gente tem na blueberry, né? No mirtilo, por exemplo. Ele tem bastante quercetina, bastante antioxidante. A gente precisa disso para a saúde desse fígado. O boldo, o alcaçuz também é hepatoprotetor, assim como a alcachofra, assim como a carqueja, né? São coisas que você pode ir colocando assim no meio da tarde, no meio da manhã. Ao invés de você fazer um lanchinho com um biscoitinho integral ou uma barrinha de cereal, você coloca um chá como esse, né? É um ativo que você está dando de presente aí para o teu organismo que vai ajudar, né, nesse processo inflamatório. Porque o que acontece? Outro dia eu atendi, foi um paciente meu, a gente conseguiu reverter a esteatose hepática nele, ele é jovem. E em poucos, acho que em 5, 6 meses ele já estava ótimo. E aí a irmã dele passou comigo, a sogra dele passou comigo, o pai dele passou comigo, e o pai dele também estava nessa mesma situação. Síndrome metabólica, gordura no fígado, um ácido úrico absurdo, com gota. E vocês acham que, como assim, né? Isso tem relação? Tem. Né? Quando você começa a fazer esse acúmulo de gordura no fígado, o ácido úrico aumenta. Por quê? O ácido úrico aumenta pelo consumo também exacerbado do quê? Da frutose, né? Então tá tudo interligado. Por isso que eu acho que assim, essas dicas aqui sobre alimentação, se vocês conseguirem implementar, vocês vão ter muitos bons resultados, pelo menos na minha prática clínica. Então, dieta cetogênica vale, dieta low carb vale, tá? Uma low carb bonitinha, bem feitinha. Jejum intermitente também pode ser uma opção, né? E lembrando de comer o que importa, né, na janela alimentar. Isso eu sempre falo, porque não adianta fazer jejum e comer Nutella. Né, Exato. doutora? Ter vamos dizer assim, o anti-inflamatório na maior parte do tempo, né? Que é o que a gente precisa de verdade na maior parte do tempo. Acho que uma coisa interessante que também haviam perguntado antes, em relação à suplementação, né? Então, muita gente ouve falar da silimarina, né? Do cardo mariano, que é algo que dá para utilizar, né? Tem chá, sabia? Nem sempre, mas dá para se utilizar assim. A cardo mariano tem uma propriedade muito interessante, né? De proteção hepática por quelação de toxinas. Então, o cardo mariano consegue fazer essa neutralização das toxinas, né? E melhorando, então, também a função hepática, né? Num fígado que pode ser que esteja um pouco doente. Além disso, todas as vitaminas, vamos dizer assim, as lipossolúveis são bastante interessantes, porque esse paciente tem uma dificuldade também absortiva das vitaminas. A função não só do fígado fica prejudicada, mas também da bile. Então, a gente tem uma necessidade de suplementação dessas vitaminas e principalmente das vitaminas antioxidantes. Então, a vitamina E é bastante interessante, a vitamina C é bastante interessante. E dos precursores dos antioxidantes também, para ajudar esse fígado sofrido, que, por exemplo, a acetilcisteína, que o pessoal gosta bastante, né? Que é um antídoto para várias intoxicações, mas que também pode ser utilizado e é um precursor também, né?
de antioxidação. Então, é muito interessante usar a N-acetilcisteína. Eu sou muito fã da acetilcisteína, acho uma medicação, eu chamo de medicação, uma medicação muito interessante Tava até em falta no mercado aí um tempo atrás, por conta dessa coisa do Covid. do Covid. A gente chama de Fluimucil. O Fluimucil ele tem uma quantidade de açúcar, depois eles fizeram Fluimucil sem açúcar, né? Mas hoje eu acredito que já esteja regularizado no mercado. Mas a gente consegue a N-acetilcisteína das mais diversas formas. No site do iHerb a gente tem, fazendo manipulação a gente também consegue. Então, é um suplemento, uma medicação, que nem eu digo, né, para pacientes. Eu sempre usei a N-acetilcisteína desde o tempo da Infecto. A gente usava bastante para formação, para inibição da formação de biofilme, e uso até hoje na minha medicina integrativa, e eu adoro a N-acetilcisteína, não tem nenhum efeito colateral, raramente um paciente tem intolerância à acetilcisteína. E ajuda bastante. E ajuda bastante, principalmente nos pacientes que realmente precisam de detoxicação hepática, tanto fase 1 quanto fase 2, a gente consegue utilizar. E também para pacientes DPOC, pacientes que têm alergias, pacientes com graus de inflamação crônica. A gente tem uma infinidade de utilização da N-acetilcisteína. Então, acho que é isso, né? Ficou muita pergunta. Eu vou responder todas as perguntas depois. Fiquem ligados, ali tem a caixinha de perguntas. Eu vou responder tudo depois. Vou colocar alguns artigos lá no meu canal do Telegram. Acho que o que a Kátia falou é brilhante, é fundamental. A gente tem essa questão muito presente da alimentação na etiologia, né, da esteatose, do fígado gorduroso. E não podemos esquecer de falar do álcool. Também tem isso. Rapidinho, gente. Não adianta fazer dieta e tomar cervejinha, muito vinho, muito gin no final de semana, tá? Álcool também é inimigo do seu fígado. Pronto, doutora, desculpa. Não, era só para complementar isso, assim, né, Kátia, que a gente tem reversão, então os pacientes, hoje a gente tem vários trabalhos de adolescentes, né, com reversão em até 3 meses, são 12 semanas a gente tem trabalho com 3 meses, a gente tem uma média de 5 a 6 meses, quando o paciente tem realmente uma adesão à estratégia nutricional proposta. Então, eu tenho média de 3 a 6 meses de reversão da esteatose hepática em consultório. A Kátia também falou que tem essa mesma... É mais ou menos isso. Isso, então, assim, é uma doença que está muito relacionada com o estilo de vida, que está muito relacionada com a alimentação, e que por isso ela é revertida, ela é curada, a esteatose hepática é curada, né, com a alimentação, com uma estratégia nutricional de qualidade. Se você voltar ao estilo de vida que você tinha, você vai voltar a ter esteatose. Exato. Tem uma tendência, então, não só a comer mais, a fazer com que o metabolismo dos ácidos graxos tenha esse destino para o seu fígado, né? Então você acaba fazendo com que todo essa carboidrato forme, então, gordura, e essa gordura, então, acaba se depositando e o seu fígado acaba ficando gorduroso. Então, se você voltar ao seu estilo de vida, você vai voltar a ter esteatose. É isso, né, Kátia? Exatamente. É isso daí. Então, fiquem atentos, né? Isso. A esteatose pode te levar, né, à hepatite, depois à cirrose hepática, e assim, ainda piorando mais a situação, né? E aí fica cada vez mais difícil, porque depois que você tem fibrose neste órgão, aí a reversão já não é mais possível, né? Exatamente isso. A fibrose, ela não tem nenhum mecanismo de reversão, ela só tem reversão do tecido que não tenha tido a fibrose. A fibrose é como se fosse uma cicatrização, né, doutora? A cicatriz. Então, a gente tem a ferida, né? Enquanto a ferida é formada, né? E a gente consegue fazer aquele coágulozinho de sangue e a ferida vai lá e volta a ser o tecido que era antes, ali dá para voltar a ter o tecido íntegro. A partir do momento que você cortou mais profundo e a cicatriz foi feita, ali não tem mais o que ser feito. Perde função naquele tecido, né? Exatamente isso. Tá. Prazer! E falei...
Vou falar só uma outra coisa. Amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, a gente tem a live do Rebelião Saudável. E a gente vai falar sobre glifosato. E uma das Ah, causas de esteatose hepática é o glifosato. E o glifosato. cheio de glifosato nos pães, nos biscoitos, na bisnaguinha que você dá para o seu filho. Então, amanhã de manhã, às 7 horas, se você quer ter a parte 2 dessa live, com um pouquinho mais de informação sobre esteatose hepática, eu vou falar sobre esse estudo, que é um estudo sensacional que foi feito, primeiramente em ratos, depois eles fizeram, que é do Dr. Antonioli, que é um médico que só estuda sobre glifosato, então ele vai falar exatamente, fez esse estudo e mostrou, sim, que a gente tem graus de esteatose hepática e esses graus maiores de esteatose hepática estão relacionados com a presença de glifosato no organismo. Tem tudo a ver mesmo. Então, Kátia, quero te agradecer imensamente. Ai, adorei. Meu coração transborda de gratidão nesse momento. Muito obrigada por ter aceitado essa live. Obrigada. Um assunto tão espinhoso para tantas pessoas, mas extremamente necessário. Tá bem? Quando você voltar a São Paulo, a gente toma outro café. Semana que vem eu estou aí. Semana que vem eu tenho atendimento em São Paulo, então, e tem o Congresso Brasileiro de Medicina. Longevidade. Não, essa é uma parte quântica, que é a parte que eu gosto. Ah, tá. Vai ser aí em São Depois Paulo. você me conta. Pessoal, uma boa Obrigada noite. a todos vocês que ficaram aqui com a gente até agora. Obrigado, brinquem bastante, sejam crianças e até a próxima. Até mais. Obrigada.